Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, seja bem-vindo à nossa última unidade, unidade 7, da disciplina de Tecnologias Educacionais da pós-graduação em Docência na Educação Básica. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato preto, uma camisa social bordô. Ao meu fundo, uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades. E ao meu lado, a intérprete de Libras. Na aula de hoje, veremos um pouco sobre as ferramentas colaborativas, uma apresentação de algumas ferramentas e aí depois, lá no ambiente virtual de aprendizagem, terá o material complementar. Então, o que é uma aprendizagem colaborativa? É a estratégia de ensino conhecida como aprendizagem colaborativa e tem como base a interação e a participação ativa dos alunos. Isso no processo de construção do conhecimento, buscando promover a troca de experiência, o cooperativismo e o engajamento dos estudantes. Com essa abordagem, os alunos são colocados como protagonistas do processo de aprendizagem. Então, por exemplo, quando você vai lá trabalhar robótica, você está trabalhando essa parte colaborativa. Você pode ter uma equipe para construir o robô, você pode ter uma equipe para projetar o código que vai fazer com que o robô se movimente. Isso de forma colaborativa. Existem ferramentas específicas na internet que permitem também a produção colaborativa. E aí a gente reforça aquelas ferramentas vistas lá na Web 2.0. Ferramentas que permitem a produção de conteúdos na internet usando a colaboração, onde para cada atividade tem mais de um autor. E essas ferramentas colaborativas e as ferramentas da Web 2.0, a gente pode classificar aquelas ferramentas que serão utilizadas lá no processo de interação e comunicação, como clientes de e-mail, chat, mensageiros eletrônicos, redes sociais, grupos e fóruns de discussão. E as ferramentas de compartilhamento, já que numa produção colaborativa você tem que compartilhar com o outro o que está sendo produzido. Isso pode ser feito através das redes sociais ou de armazenamento em nuvens, chamados clouds. E aqui entra, por exemplo, o Google Drive, o OneDrive, entre outros. Que essas ferramentas dão suporte à produção colaborativa. E para a produção colaborativa, podemos citar ferramentas como o G Suite ou o Google Drive, com as ferramentas de edição de texto, planilhas eletrônicas e apresentações. O Office 365, que é uma versão online do Office que permite a edição de textos de forma colaborativa. A Wiki, que permite a construção de uma enciclopédia ou de textos colaborativos com versionamento, ou seja, eu posso voltar a versões anteriores, eu consigo controlar quem alterou cada documento. E ainda como sugestão de ferramentas que podem ser utilizadas no processo de produção colaborativa, quando se trata, por exemplo, de design gráfico, temos o Canvas. O Canvas é uma ferramenta para a produção de elementos gráficos, como cartazes, banners, apresentações de vídeo, só que ela tem uma função colaborativa. Eu posso inserir autores, editores à produção. Então, em tempo real, duas pessoas podem estar conectadas e alterando o mesmo documento. E essas alterações são visíveis a ambos os dois autores. Eu consigo verificar quem está alterando o que de cada documento e no final eu tenho uma versão finalizada com a colaboração de duas pessoas ou mais pessoas. Ou mesmo que não conectados no mesmo momento, mas o documento vai ser único para um grupo de pessoas. Ainda podemos citar, como já comentamos, lá nas ferramentas de Web 2.0, o Padlet, que é uma espécie de mural, e a esse mural são adicionados cartões, e esses cartões podem ser adicionados por diversos autores. Temos o Miro, que é uma espécie de
quadro virtual, e aí esse quadro virtual podem ser adicionados autores e mais de uma pessoa está escrevendo ao quadro. É como se você tivesse levado um grupo de alunos para escrever no quadro ao mesmo tempo. Nessa mesma linha, temos o Jamboard lá da Google, que é um quadro virtual. Então, se você está, por exemplo, trabalhando um momento assíncrono com os alunos, ou uma atividade para casa que os alunos podem interagir, eles podem utilizar essas ferramentas para essa produção colaborativa. Obviamente que nessa aula a gente não vai conseguir trabalhar as ferramentas em si, mas no ambiente virtual de aprendizagem, essas ferramentas, entre outras, com a descrição e com o tutorial, serão apresentados. E aí, no momento síncrono, a gente pode tirar as dúvidas sobre essas ferramentas. Por exemplo, como que eu inicio a produção de um texto lá no Google Drive de forma colaborativa? Como que eu insiro autores, editores a esse texto? Como que eu controlo, por exemplo, quais alterações foram feitas e quem fez as alterações? Ou ainda, se um aluno acidentalmente apagar parte desse texto, como que eu faço para recuperar esse texto? Essa é a vantagem das ferramentas digitais para a colaboração. Mas isso não se restringe só a texto. Eu posso ter, por exemplo, produção de slides de forma colaborativa. Passei uma atividade, os alunos precisam elaborar uma atividade, por exemplo, uma apresentação de slide colaborativa, qual ferramenta que eu posso utilizar? Ou ainda um vídeo, ou um áudio, ou uma apresentação no formato de cards. Então isso vai estar disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem e no momento síncrono a gente vai reforçar o uso dessas tecnologias. Obviamente essa aula está restrita ao uso das tecnologias para o ensino, para a aprendizagem colaborativa, mas a aprendizagem colaborativa é uma estratégia de ensino e que pode ser utilizado com ou sem o uso da tecnologia. Um trabalho em grupo em sala de aula, quando orientado, é uma aprendizagem colaborativa. Você está juntando esforços numa situação de aprendizagem, ok? Então ficam as referências. Essas referências, já comentei na aula anterior, são base para a construção da disciplina, para a ementa da disciplina. E aí, havendo dúvida, acesse esse material complementar, essas referências, principalmente aquelas que estão disponíveis lá na biblioteca virtual. E na dúvida, não hesite em entrar em contato com os tutores ou com o próprio professor. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.